Será que a Bíblia, a palavra inspirada de Deus, pode conter algum erro? Ou ela é, como alguns afirmam, absolutamente perfeita em cada detalhe e em tudo que ela aborda? Pode parecer uma pergunta simples à primeira vista, mas essa é uma discussão que não é de hoje, é um debate extremamente antigo, tem séculos de história e tem um impacto direto em como nós entendemos a autoridade e a confiabilidade das escrituras sagradas. Algumas pessoas chegam a considerar a crença na inerrância, ou seja, a ausência total de erros na Bíblia, como sendo um divisor na fé cristã. Eles dizem que ou você aceita a Bíblia como perfeitamente inerrante, ou você não consegue sustentar uma visão elevada a respeito dela. Mas será que é mesmo assim? Deixa eu tentar te dar alguns exemplos de possíveis erros que nós encontramos na Bíblia. Se você comparar as histórias da negação de Pedro nos evangelhos, você vai notar uma pequena diferença na história do galo que cantou. Em Mateus, Lucas e João, Pedro é avisado por Jesus que ele o negaria antes que o galo cantasse. E o registro da Bíblia é de apenas um único canto nesses evangelhos. Mas em Marcos, Jesus diz que Pedro negaria antes que o galo cante 2 vezes. E de fato, o evangelho de Marcos, ao invés de registrar apenas um canto, registra 2. O galo cantou uma segunda vez. Será que a Bíblia tem um erro nesse detalhe? E se eu te disser que tem um texto no Antigo Testamento que parece haver uma imprecisão matemática? Em 1 Reis, capítulo 7, verso 23, ao descrever o mar de fundição do templo, Salomão diz que o templo tinha 10 côvados de diâmetro e 30 côvados de circunferência. Para quem entende de matemática, sabe que a relação entre circunferência e diâmetro de um círculo é o número π, que é aproximadamente 3,14, mas tem outros números, 1, 5, 9, etc. Só que se nós dividirmos 30 por 10, o resultado é 3. Então parece que a Bíblia arredondou o valor de π para um número inteiro. Será que isso significa que a Bíblia contém um erro matemático? Imaginem só essa outra situação. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele menciona um evento no Antigo Testamento, uma praga que matou milhares de israelitas no deserto. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 8, ele afirma que 23 pessoas caíram em um único dia. Mas se você for ao número de Números, no capítulo 25, no versículo 9, o mesmo evento registra que 24 mil pessoas morreram naquela praga. São 1.000 pessoas de diferença. Como que pode a Bíblia ter 2 contagens tão diferentes para o mesmo acontecimento? Será que um dos textos está errado e isso abala a nossa confiabilidade na palavra de Deus? Quem não se lembra, por exemplo, da parábola da semente de mostarda, onde Jesus descreve a semente de mostarda como sendo a menor de todas as sementes, que ao crescer se torna uma grande árvore? Esta é uma imagem linda de fé e de crescimento. Mas, no entanto, contudo e todavia, se nós formos buscar num livro de botânica hoje, nós vamos descobrir que, tecnicamente, existem sementes menores do que a semente de mostarda. Então, se Jesus disse que ela era a menor, e a ciência mostra que ela não é, será que nós temos um erro factual nas palavras do próprio Jesus, e pior, nas palavras da própria Bíblia? Aqui vão algumas questões que podem nos fazer coçar a cabeça quando lemos, por exemplo, a Bíblia com os olhos do século XXI. Em Levítico 11, verso 6, dentro das leis dietéticas dadas a Israel, o texto afirma que a lebre, um animal impuro, porque rumina, mas não tem casco fendido. Só que, para quem entende um pouquinho de biologia, sabe que lebres não são animais que ruminam, como as vacas ou as ovelhas. Elas não possuem um estômago com 4 compartimentos para digerir o alimento dessa forma. Então, a Bíblia está errada em dizer que a lebre rumina, como um texto divinamente inspirado. Como isso poderia
como pode conter uma afirmação cuja ciência moderna contradiz? E na crucificação de Jesus, por exemplo? Pilatos mandou pregar em cima da cabeça de Jesus na cruz uma placa com uma inscrição. A Bíblia nos conta sobre essa inscrição, mas se você comparar o relato nos 4 evangelhos, vai perceber algo muito curioso. Em Mateus, capítulo 27, verso 37, diz: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Em Marcos 15, 26, diz apenas "o Rei dos Judeus." Em Lucas 23, 38, afirma: "Este é o Rei dos Judeus." E em João 19, 19, diz: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus." Como pode haver 4 versões diferentes para a mesma inscrição? Será que um evangelho está certo e os outros evangelhos estão errados? E isso levanta uma pergunta. A Bíblia é infalível em seus detalhes ou essas diferenças são um sinal de imprecisão que pode abalar a nossa confiança na Bíblia? O nosso objetivo nesse vídeo é justamente clarear esse caminho. Nós queremos convidar você a explorar o que significa essa inerrância bíblica e analisar os argumentos que surgiram ao longo da história e, mais importante, descobrir se é possível sim ter uma visão elevada da Escritura, ou seja, considerá-la confiável, considerá-la a palavra de Deus e mesmo assim reconhecer que existe algumas imperfeições ou variações nos detalhes. Para a gente começar essa jornada, nós precisamos voltar um pouco no tempo e entender as raízes da doutrina da inerrância. Lá pelos meados do século XVII, que era conhecido como a Idade da Fé, começou a dar lugar a uma nova era, a Idade da Razão. A ciência, a filosofia, o pensamento crítico, tudo isso começou a ganhar muita força. E, naturalmente, essa nova mentalidade começou a influenciar a forma como as pessoas liam e interpretavam a Bíblia. Foi nesse período que surgiu o que nós chamamos de alta crítica alemã. Pense nisso. Nós temos um movimento intelectual, especialmente na Alemanha, que aplica os métodos racionais e históricos no estudo da Bíblia. Eles começam a questionar a autoria, a datação e até a historicidade de alguns relatos. Essa nova abordagem, é claro, representou um grande desafio. Então, para a ortodoxia protestante da época, que sempre considerou a Bíblia inspirada e com plena autoridade, era como se o chão estivesse se movendo. As ideias liberais, como eram chamadas, começaram a se espalhar, inclusive na América, e a confiança na Bíblia parecia estar sendo erodida. Diante desse cenário, alguns teólogos americanos buscaram uma nova forma de conter essa maré. Eles sentiram a necessidade de definir, de forma ainda mais precisa, o que os próprios reformadores não haviam feito. Eles queriam definir a natureza da inspiração e a autoridade das Escrituras. E é aqui que entramos num ponto-chave, a influência da teologia de Princeton. Eles foram figuras muito importantes nesse período. Eles refinaram e, de certa forma, reinterpretaram a doutrina da inerrância. Num famoso artigo chamado Inspiração, de 1881, eles defenderam que a Bíblia é plenária, ela é total e verbalmente inspirada, ou seja, cada palavra, em certo sentido, vem do próprio Deus. E por isso, ela seria inerrante em todos os assuntos que toca, sem nenhum tipo de erro, no texto original. É importante a gente entender que esse trabalho de alguns teólogos, e aqui eu cito o Roger e o Warfield, eles foram muito fundamentais nessa reação contra a onda do ceticismo e do liberalismo. Foi uma tentativa sincera de proteger a palavra de Deus. Acontece que essa reação, às vezes, pode ter produzido o que nós podemos chamar de uma supercrença, ou um credo. Na ânsia de proteger, eles acabam indo além da própria Escritura e além daquilo que a própria Bíblia reivindica a respeito de si mesma. E é essa distinção que vai nos ajudar a entender melhor
essa complexa discussão. Então, a gente precisa se aprofundar nos argumentos principais que os defensores da inerrância costumam usar, e nós também vamos ver as análises e as ponderações que nós podemos fazer em relação a eles. O primeiro grande argumento, e talvez até o mais fundamental para muitos, é o argumento escriturístico. Basicamente, esse argumento defende de que a própria Bíblia ensina sua inerrância. Isso significa que, segundo essa visão, a Bíblia afirma explicitamente não conter erros. Pessoas que são defensores dessa visão afirmam que Jesus e o apóstolo Paulo, por exemplo, ensinaram a inerrância. Eles apontam para as passagens que falam da confiabilidade de Deus e do seu caráter, e eles associam essas passagens à Escritura. Um exemplo clássico que é usado aqui é Mateus 5, versos 17 a 18, onde Jesus fala que nem um tio, e nem um jota, as menores partes da escrita hebraica, passariam da lei até que tudo se cumprisse. Os inerrantistas interpretam isso como sendo uma prova de que a Bíblia é perfeita até nos menores detalhes. Eles também citam João capítulo 10, versos 33 a 36, onde Jesus diz que a Escritura não pode ser quebrada. Para eles, só é possível esse texto se a Escritura for absolutamente verdadeira em cada particularidade. Existem também alguns argumentos que são baseados na forma de uma palavra ou em uma única palavra, como a palavra semente no singular em Gálatas 3, versos 15 e 16, que Paulo usa para desenvolver um ponto teológico. Se a Bíblia não fosse inerrante, esses argumentos perderiam peso, segundo eles. Mas é aqui que nós precisamos fazer uma análise mais crítica. Será que a Bíblia realmente reivindica para si esta inerrância ilimitada? É importante pensar que se a inerrância é um conceito escriturístico de fato, ou se é uma inferência feita por pessoas piedosas. Os textos usados para sustentar a inerrância, na verdade, comprovam a confiabilidade e a inspiração da Bíblia, mas não é uma reivindicação de inerrância ilimitada como uma doutrina explícita. Lembre-se de que um argumento baseado em uma única palavra ou na forma dela nem sempre se aplica de forma universal. Ironicamente, os próprios evangelhos, com suas variações e diferentes ênfases nos relatos, podem ser um obstáculo para a inerrância tão detalhada. A Bíblia não ensina a inerrância, nem a inerrância parece estar pressuposta ou implícita pelo que ela faz. A Bíblia não parece jamais reivindicar a inerrância para si mesma, pelo menos em termos estabelecidos. E o que isso significa? Quer dizer que a inerrância, na verdade, não é algo formalmente declarado pelas Escrituras. Ela é, sim, uma inferência que nós fazemos a partir do conceito bíblico de inspiração e perfeição de Deus. Então pensa comigo, a lógica é que se tudo que Deus faz é perfeito, e se Ele inspirou as Escrituras, então as Escrituras devem ser perfeitas. Parece uma conclusão lógica a partir de premissas bem construídas, não é? Mas veja, esta é uma conclusão nossa, e não uma declaração expressa da Bíblia sobre si mesma. Um ponto que precisa ser revisto é a nossa comparação com a não pecaminosidade de Cristo. Alguns defensores da inerrância fazem uma analogia entre a Bíblia e Jesus. Assim como Cristo foi verdadeiramente humano, mas sem pecado, a Bíblia seria humana em suas formas, mas sem erro. No entanto, esta é uma analogia remota. Afinal, nós podemos crer plenamente na não pecaminosidade de Cristo e ainda assim aceitar que a Escritura possa ter algumas imprecisões em detalhes periféricos, sem que isso abale a fé fundamental em Cristo. E o que nós podemos dizer da ideia de que a inerrância é exigida pela inspiração? Alguns argumentam que as duas doutrinas, inspiração e inerrância, ficam de pé ou caem juntas, e separadas seriam um erro ou até uma falta de sentido.
Essa visão faria mais sentido, talvez, se nós acreditássemos numa inspiração por ditado mecânico, onde os escritores bíblicos apenas copiavam passivamente o que Deus ditava. Mas a própria Bíblia não reivindica esse modelo de inspiração, e nem mesmo os inerrantistas hoje sustentam essa visão de um ditado mecânico. E aqui está um ponto crucial. A inerrância por si só não garante a inspiração divina. Pense num livro de matemática, por exemplo. Ele pode não ter nenhum erro, ser inerrante, mas isso não o torna divinamente inspirado. A inerrância apenas diria que a Bíblia não pode ser acusada de erro. Mas para provar que ela é divinamente inspirada, nós precisaríamos de outras categorias de evidências. Então, a conclusão aqui é que a inerrância não é indispensável para termos uma visão elevada das Escrituras, porque ela não implica automaticamente na crença da inspiração. Além do argumento escriturístico, os inerrantistas também usam um argumento histórico. Eles afirmam que a inerrância total tem sido a posição normativa da igreja ao longo de quase 2000 anos de história. Eles dizem que quem nega a inerrância nos detalhes está em desacordo com a visão plena da Bíblia, de que a igreja sempre observou a ideia de que a Bíblia é inerrante. Mas eu quero desafiar essa afirmação. Uma pesquisa histórica sobre a inerrância pode levar a conclusões bem diferentes. Evidências sugerem que a moderna teologia herdou o problema da inerrância bíblica do escolasticismo ortodoxo do século XVII. Ou seja, essa ênfase na inerrância total, especialmente nos detalhes científicos e históricos, é mais um desenvolvimento recente do que uma crença contínua desde os primórdios da igreja. É historicamente irresponsável alegar que por 2000 anos os cristãos creram que a autoridade da Bíblia implicava em um conceito moderno de inerrância, em detalhes científicos e históricos. A igreja, ao longo dos séculos, usou termos como autoridade, suficiência, infalibilidade para descrever a Bíblia, mas igualar esses termos à inerrância é novamente uma inferência dedutiva dos inerrantistas. E tem mais. Um conceito moderno de inerrância, com precisão científica, era completamente desconhecido antes do surgimento da ciência moderna. Isso seria um anacronismo. Quando os pais da igreja diziam que a Bíblia não tinha erro, provavelmente eles não queriam dizer o mesmo que nós entendemos por erro hoje, como nossos padrões científicos e históricos. Nós não podemos ler as preocupações de Calvino como as nossas próprias. Em resumo, embora a intenção seja proteger a Bíblia, a forma como a doutrina da inerrância se desenvolveu e é defendida hoje levanta questionamentos históricos e bíblicos. O terceiro argumento dos inerrantistas é o argumento epistemológico. Epistemologia vem do grego, que é episterme, que significa conhecimento, e logia, estudo. É a área da filosofia que estuda a natureza e a origem e os limites do conhecimento. No nosso contexto, esse argumento se resume na ideia de que se a Bíblia não for perfeitamente inerrante, então os cristãos não teriam um fundamento sólido sobre o qual basear as suas crenças. Pensa bem, se a palavra de Deus pudesse ter erros, como nós poderíamos confiar em qualquer coisa que ela diz? Sendo mais amplo nesse argumento, eles dizem que se a Bíblia não está completamente isenta de erro, então deve haver algum erro nela. É uma visão do tipo tudo ou nada. Só que nós temos uma ironia aqui. Os próprios crentes na inerrância, na prática, leem e confiam em suas próprias cópias da Bíblia, que tecnicamente não são inerrantes. Afinal, o texto original, o autógrafo, o manuscrito original, escrito diretamente pelo autor bíblico, não existe mais. O que nós temos hoje são cópias de cópias feitas ao longo dos séculos. E por mais cuidadosos que fossem os copistas,
pequenas variações e erros de transcrição naturalmente ocorriam. Pense comigo, se a ausência de erro fosse tão epistemologicamente crucial, por que Deus não garantiu a preservação de um texto sem erros ao longo da história? E mais, o próprio Jesus, Paulo e os escritores do Novo Testamento usavam manuscritos do Antigo Testamento que eram, para os nossos padrões, não inerrantes em alguns detalhes. E eles os usavam como confiáveis, autoritativos. Isso significa que, para eles, essas pequenas variações não interferiam na autoridade espiritual da palavra. Os cristãos não se apegam à fé cristã por causa da inerrância da Escritura, mas por causa da sua experiência com Cristo e o Espírito Santo e o conteúdo espiritual das Escrituras Sagradas que tão efetivamente tem falado aos nossos corações. Nossa fé não está ancorada em uma perfeição mecânica do texto, mas na experiência vivida com o autor daquele texto. A soberania de Deus, a honra de Jesus Cristo, a confiabilidade da doutrina bíblica não dependem de uma inerrância absoluta em todos os detalhes. A Bíblia pode ter algumas imprecisões menores e ainda assim ser perfeitamente confiável para nos guiar em nossa jornada de fé. Portanto, o argumento baseado na epistemologia, por si só, é bastante questionável. Existe um quarto argumento, que é o argumento dominó, ou a teoria do escorregador. Esse argumento é mais ou menos assim. Se você nega a inerrância em qualquer ponto, por menor que seja, você entra em um escorregador que inevitavelmente leva à negação de outras doutrinas essenciais do cristianismo, culminando talvez no liberalismo teológico ou até na apostasia. Pense na imagem dos dominós enfileirados. Se o primeiro dominó, a inerrância, cai, ele derruba todos os outros. A questão aqui é, será que a rejeição à inerrância perfeita nos detalhes realmente leva inevitavelmente à heresia? Nesse vídeo, nós temos visto que igualar a inerrância nas minuciosas questões ao conceito de inspiração é uma inversão equivocada e longe da verdade. A inspiração, o fôlego de Deus na palavra, é um conceito muito amplo e profundo. Calma, que essa visão não nos classifica como hereges. Isso não é uma coisa só da nossa cabeça. Karl Barth, um importantíssimo teólogo, tinha uma visão da Escritura que não se alinhava com a inerrância estrita, chegando a admitir a capacidade de erro na Bíblia, até mesmo em seu conteúdo religioso e teológico. No entanto, Karl Barth é conhecido ou reconhecido como sendo um dos grandes teólogos do século XX. A sua obra não o levou a abandonar a ortodoxia bíblica em muitos pontos cruciais. Isso mostra que nem sempre a queda do dominó é tão inevitável quanto se argumenta. Em conclusão, negar a possibilidade de uma visão elevada das Escrituras para aqueles que não aceitam o inerrantismo radical, apenas com base nesses argumentos epistemológicos ou do dominó, não é uma objeção séria. Nós não podemos basear a autoridade e a verdade da Bíblia na inerrância de cada detalhe, porque ao fazer isso, nós corremos o risco de tentar prová-la com base unicamente na racionalidade científica e não em seu poder transformador. Então, defender a inerrância como se fosse a única forma de ter uma visão elevada da Escritura é, no final das contas, confundir a interpretação pessoal de alguns com a verdade. O abandono da inerrância não força alguém a abraçar o liberalismo ou a apostasia. Agora que nós já abordamos a história da inerrância, analisamos os argumentos escriturísticos, históricos, epistemológicos e o argumento do dominó, agora nós vamos para um dos pontos mais importantes e talvez mais intrigante da nossa discussão, os fenômenos da Bíblia. O que são esses fenômenos? Basicamente são as observações que nós fazemos ao ler o texto bíblico. São variações em relatos paralelos, como nos evangelhos, e as diferentes formas de citar o Antigo Testamento no Novo.
e a maneira como a Bíblia usa a linguagem e o conhecimento da época em que ela foi escrita. Entenda bem, nenhuma visão da Escritura pode ser indefinidamente sustentada se correr contra fatos. Em outras palavras, não adianta ter uma teoria sobre como Deus deveria ter inspirado a Bíblia, se essa teoria não se encaixa com o que a Bíblia realmente mostra sobre si mesma. Nós precisamos aprender como Deus de fato a inspirou. E aqui reside o grande desafio para a inerrância literal em cada detalhe. Na tentativa de proteger a Bíblia, os defensores da inerrância acabam criando um modelo irreal de inspiração. Eles estabelecem uma série de testes tão rigorosos que se torna praticamente impossível que qualquer suposto erro seja realmente qualificado como erro. Eles tendem a confundir a palavra erro com precisão técnica. Por exemplo, um texto de ciência busca uma precisão milimétrica, exata. Mas a Bíblia não é um livro científico nesse sentido. Os inerrantistas, eles confundem o erro, no sentido de precisão técnica, com a noção bíblica de erro, como engano intencional. E, por exigirem da Bíblia uma estrita precisão científica, eles acabam usando um padrão extra-bíblico para ferir a verdade da palavra. Então vamos pensar em alguns exemplos que ilustrem bem esse fenômeno. Lembra da questão do galo cantando no momento da traição de Pedro? Lembra lá do galo que cantou? Os evangelhos não são reportagens jornalísticas, são testemunhos teológicos, escritos por pessoas com as suas próprias perspectivas e ênfases. Essa variação nos detalhes não compromete em nada a verdade central da história. A previsão de Jesus da negação de Pedro e o papel do canto do galo como um sinal só nos mostra que a Bíblia é revelada por autores humanos, inspirados por Deus, e essa diversidade de relatos não diminui a sua autoridade, mas nos lembra que o seu propósito principal é nos guiar à salvação e não à precisão minuciosa de cada evento histórico-científico. Lembra da questão do número π, que foi arredondado para 3? Embora matematicamente seja impreciso arredondar o número π para 3, não é um erro da Bíblia no sentido espiritual ou moral. Esse argumento do π é um excelente exemplo de que a Bíblia não é um manual de ciência ou um tratado de engenharia moderna. Os escritores bíblicos usaram a linguagem e os padrões de precisão da sua própria época, onde medidas arredondadas e práticas eram comuns para as descrições. O propósito de 1 Reis, capítulo 7, verso 23, não é ensinar geometria avançada, mas descrever a grandeza do Templo de Salomão como um símbolo da presença de Deus. Essa diferença não compromete a autoridade ou a verdade da palavra de Deus em seu propósito salvífico, que é o de nos guiar em um relacionamento com Deus. Lembra da imprecisão do apóstolo Paulo quanto aos números dos israelitas que morreram? Ele falou 23 mil, mas eram 24 mil. Essa divergência numérica, embora intrigante, é mais uma imprecisão de registros do que um erro que compromete a verdade espiritual da Bíblia. Lembre-se que os autores bíblicos não eram historiadores modernos com acesso a estatísticas exatas ou revisores de dados precisos. Paulo, ao citar um evento, pode ter focado no número de mortos em um período específico, ou talvez o pico em um único dia, ou pode ter arredondado mesmo a contagem para o seu propósito teológico. O ponto central de Paulo não era a cifra exata, mas o perigo da idolatria e da imoralidade. A mensagem crucial é que a consequência do pecado e a infidelidade a Deus gera um juízo terrível. E essa mensagem permanece poderosa, inalterada, e essa mensagem ela é mostrada mesmo em pequenas variações numéricas. Lembra, por exemplo, de Jesus falando sobre a semente de mostarda, que era a menor das sementes? Essa aparente imprecisão não é um erro,
mas uma demonstração de como Jesus se comunicava de forma eficaz com seu público. Na cultura da época, semente de mostarda era popularmente conhecida como o menor grão que podia ser plantado e que produzia uma planta relativamente grande. O objetivo de Jesus não era dar uma aula de botânica ou apresentar uma classificação milimétrica, científica, exata das sementes. Ele estava usando uma analogia familiar e compreensível para ensinar uma verdade espiritual profunda, como o reino dos céus e a fé, mesmo começando pequenos, podem crescer de forma extraordinária. A Bíblia, ela é infalível em sua mensagem de salvação e em seus ensinamentos espirituais, comunicando verdades eternas de forma culturalmente relevante. E não se propõe a ser um manual científico. Sobre a afirmação de Levítico, por exemplo, quanto à lebre ruminar, vista sobre uma ótica da biologia moderna, é óbvio que não se encaixa da descrição técnica do que seria a ruminação. No entanto, não é um erro espiritual ou moral. Os escritores bíblicos descreviam a natureza com base na observação empírica e na linguagem de sua época. A lebre tem o hábito de praticar o que a gente chama de coprofagia, que é ingerir as próprias fezes. É um processo que ajuda na absorção de nutrientes e que, para a observação antiga, poderia assemelhar-se à ruminação, pois o animal, a lebre, estava constantemente ruminando. O propósito, ou mexendo a boca no caso, né? O propósito das leis em Levítico não era de dar uma aula de zoologia precisa, mas sim estabelecer diretrizes de pureza e santidade para o povo de Deus. A Bíblia se comunica em termos que eram compreensíveis para o seu público original. E a partir dessa questão linguística, nós temos a revelação divina, que não é diminuída por eventuais imprecisões de comunicação. E por fim, nós podemos nos recordar das placas, né, da inscrição sobre a cabeça de Jesus lá na cruz. Os evangelistas, eles não estavam redigindo um relatório forense ou uma ata de cartório, mas eles estavam escrevendo testemunhos teológicos, cada um deles guiados pelo Espírito Santo, selecionaram e parafrasearam a inscrição de Pilatos de uma forma que melhor servisse ao seu propósito literário e teológico, enfatizando aspectos específicos da verdade. O fato fundamental sobre a questão das placas, das inscrições que estavam sobre a cabeça de Jesus nos 4 evangelhos, é que a inscrição ela é consistente em todos os relatos. Em todas elas declamavam Jesus como sendo o rei dos judeus. E, ironicamente, confirmavam a sua identidade messiânica mesmo em meio à sua humilhação. A precisão essencial da mensagem é mantida. E isso demonstra que a Bíblia é digna de confiança em suas verdades centrais, mesmo quando os detalhes superficiais podem apresentar variações que enriquecem a narrativa em vez de invalidar a narrativa. São detalhes que, à luz do nosso conhecimento atual, podem parecer imprecisões. Mas é importante lembrar de que a Bíblia fala na linguagem das pessoas, usando as referências e a compreensão da cultura da época. Então, emerge a questão fundamental. É possível considerar a Bíblia como um livro que reflete a linguagem e as limitações humanas dos seus escritores e ainda assim sustentar uma elevada visão da sua autoridade? A resposta do nosso vídeo é um retumbante sim. E eu gosto muito da citação de uma autora chamada Ellen White, quando ela disse que ela toma a Bíblia tal como ela é, como palavra inspirada. E ela crê nas declarações de uma Bíblia inteira. Não havia uma busca por harmonizações forçadas para cada detalhe, mas ela aceitou a Bíblia em sua plenitude, com todos os seus fenômenos. A Bíblia é a palavra de Deus acomodada, revestida e transmitida em linguagem humana. E isso significa que Deus inspirou pessoas usando as suas mentes, usando os seus corações, a sua formação, o seu vocabulário, as suas experiências e até as suas personalidades. Ele não transformou as pessoas em robôs ou removeu elas do seu ambiente cultural.
Se Deus escolheu nos falar através de homens que viveram em contextos históricos, sociais, culturais, linguísticos muito específicos, então ele determinou que por esse método a sua palavra, que no sentido moral e espiritual é inerrante, seria transmitida para nós. A Bíblia então pode ter erros, mas erros numa esfera muito periférica. Mas na sua esfera central, que é a transmissão da salvação, a Bíblia sim é inerrante. Ela não contém erros, ela é infalível em transmitir a salvação através de Cristo Jesus. Isso significa que nós todos podemos ter uma visão elevada das Escrituras. Quando a Bíblia se refere a erro, ela geralmente associa esse erro a mentira e falsidade. Nesse sentido, não existe erro na Escritura. Em relação a Deus e a sua verdade, a Bíblia nunca nos conduz ao erro. E, portanto, nesse sentido, nós podemos considerá-la completamente inerrante. A honestidade nos exige reconhecer que existem sim discrepâncias e dificuldades no texto bíblico. Negá-las seria ir contra os fatos. Mas lidar com essas dificuldades não é um cálculo de sim ou não. Muitos desses erros podem ser explicados pelo processo de cópias dos manuscritos ao longo dos séculos, ou pela simples aceitação dos padrões de precisão da época em que os autores bíblicos escreveram. A chave é que a Bíblia é um livro semítico, antigo, e nós devemos abordá-lo com isso em mente, não com os nossos padrões científicos modernos. A Bíblia pode não ser inerrante em todos os detalhes periféricos, mas ainda assim nós podemos confiar nela plenamente. Uma visão elevada da Bíblia não exige uma inerrância nos mínimos detalhes. Pelo contrário, ela exige um compromisso com a inspiração da palavra viva de Deus. Eu espero que você possa ter sido muito abençoado com essa reflexão. E o propósito básico dessa reflexão é que nós tenhamos uma compreensão mais profunda e correta a respeito daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. A Bíblia é sim a palavra de Deus, autoritativa e confiável, e por meio dela, Deus fala e opera. Deus quer falar com você hoje. E a mais importante decisão que nós precisamos tomar é como nós vamos reagir à palavra de Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fica bem, fica seguro e até a próxima.